Todo mundo preparado para 2 dias de treinamento, começando hoje, quarta-feira. Então, já quero começar aqui dando boas-vindas para todas vocês, que eu tenho certeza que se vocês já estão aqui desde o horário combinado, é porque realmente vocês estão se comprometendo, estão comprometida com a evolução, com evoluir o negócio de vocês, melhorar a performance, querem ter mais tempo, vocês querem realmente crescer. Então, eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários o segmento, qual é o segmento de atuação. Alguns aqui eu já dei uma olhadinha, estou acompanhando vocês colocarem, então eu vi que tem pessoas que mexem com óleos essenciais, que são da área de arquitetura, né? Tem arquitetas, tem também pessoas que mexem em psicologia, a gente também tem profissionais aqui da área de maquiagem. Então, podem colocar no chat que eu vou acompanhar vocês hoje, toda essa noite, até as 9 horas da noite. Vamos estar juntas. Então, qual que é o objetivo do nosso treinamento de hoje, do Triunfo Feminino Express? Nós vamos ter 2 dias para que vocês possam construir a estratégia que vão levar vocês para um outro nível, para um outro patamar. Então, vocês vão aprender de maneira prática, aplicável, que é muito importante, os 5 pilares fundamentais que a gente trabalha no Triunfo Feminino para que você possa ter uma empresa de muito sucesso. Então, nós vamos falar sobre marketing, nós vamos falar sobre vendas, nós vamos falar sobre finanças, sobre equipe, time, né? E processos. Então, para quem que é esse treinamento? Esse treinamento de hoje é para você que está sofrendo de sobrecarga no seu trabalho, se você está com dificuldade de gerenciar o teu departamento financeiro, o teu fluxo de caixa, para quem tem dificuldade de escalar as vendas, ou para quem precisa delegar ou está com dificuldade de delegar, para quem está com falta de tempo, tanto para sua família, que é muito importante, muitas vezes falta de tempo para estar com os amigos, ou até mesmo para viajar, tirar umas férias. E aí eu quero trazer o que esse método, né? O que o Triunfo Feminino trouxe para mim, na minha vida particular. Então, esse método, toda a aplicação do Triunfo foi responsável por me fazer, né? Ali, quando eu iniciei, pegando uma dívida de 500 mil reais no banco, que muita gente não sabe, não conhece, né? A minha história, para que hoje eu possa ter aí mais de 8 milhões de faturamento em todas as minhas empresas. Então, hoje eu tenho mais de 9 negócios, eu toco mais de 9 empresas. A gente tem uma liderança com muito mais de 49 colaboradores. E, além disso, hoje eu coordeno, né? Sou presidente da SEMEC Porto Velho, que é o Conselho da Mulher Empreendedora, onde a gente tem lá mais de 500 mulheres que participam desse movimento incrível. Além disso, ter uma empresa autogerenciável, né? Ter a possibilidade de viajar quando a gente gostaria, né? Fora de temporada ou em qualquer época do ano, enquanto os nossos negócios funcionam, ou sair para estudar, se qualificar, fazer um curso fora. E como isso tudo começou? Para trazer para vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Larissa Pires, eu sou empresária multisserial de vários segmentos há mais de 11 anos, então não começou agora, realmente já tem uma trajetória, mais de uma década que eu empreendo, e muito, né, por mais que a gente olhe e fale, poxa, quanto resultado hoje, mas nem sempre foi assim, tudo não começou dessa forma, gente, e no início era realmente tudo muito mais difícil, era pesado, por quê? Eu também tinha muito problema para gerir o nosso financeiro, eu também tinha dificuldade em delegar, lidar com a pressão do dia a dia, lidar com a pressão de ser mulher, mãe. As vendas também muitas vezes não fluíam, muita oscilação, não tendo previsibilidade. A gente também ganhava o suficiente para manter o negócio, mas não sobrava dinheiro. Então, eu também tinha passei por uma fase onde eu tinha ali uma dependência financeira, tanto do meu parceiro com quem eu era casada, como também estando em um ambiente que muitas vezes tinha muitos lados negativos, tinha muita crença limitante, que é coisas que a gente carrega da nossa família. Eu tenho certeza que muitas de vocês também já passaram. Então, muitas vezes a gente acha que nada, né? Nada vai dar certo, até porque
Uma das grandes questões é porque nós somos profissionais especialistas. Então, eu era muito técnica, eu não dedicava meu tempo para estudar gestão empresarial, eu não investia em desenvolvimento pessoal, que é extremamente importante, ou seja, eu perdi muito tempo, né, ali de estar junto com meu primeiro filho, então eu não estive presente nas primeiras aulas de natação. Por quê? Porque eu passava muito tempo trabalhando. Eu trabalhava de manhã, de tarde e também dava aulas à noite, ou eu estava nos meus negócios. Então, isso gerou muitos anos que para mim foram muito frustrantes. Além disso, chegar a ter uma separação, né? Negócios que não deram certo, que não fluíram por diversos motivos. E aí, algo aconteceu. Eu tive que mudar e normalmente eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que são em momentos de crise que simplesmente às vezes acontece aquela virada de chave. E a pandemia foi um desses momentos na minha vida onde eu tive que me reinventar como empresária, como pessoa. Sabe por quê? Porque as minhas empresas fecharam. Muitos dos nossos negócios fecharam. A gente não conseguia operar, a gente não podia trabalhar. E aí eu percebi que eu precisava me organizar melhor. Eu acabei casando novamente. Eu comecei a fazer um planejamento estratégico, tanto da minha vida pessoal, como das minhas empresas. Eu fiz inúmeras, comecei a estudar muito a área de gestão empresarial nessa época. Fui melhorando, comecei a estudar desenvolvimento pessoal, comecei a ler e aplicar tudo isso na minha vida pessoal e nas minhas empresas. E aí, gente, o método funcionou. Por quê? Eu comecei a estruturar os meus negócios, então eu apliquei na Parmédio, que era a minha operação que eu já tinha há muitos anos, e ela funcionou. Aí depois disso eu comecei a aplicar na LP, porque na época eu ainda não tinha comprado as minhas outras lojas. E a LP, super enxutinha, uma empresa com poucos colaboradores, funcionou, começou a faturar melhor, comecei a ter clareza dos números. Depois disso, eu comecei a aplicar toda a metodologia no Triunfo nas nossas empresas novas, né? Na Domus, na Tokiomark, que a gente tinha recém comprado, e fui estruturando a gestão delas, e, consequentemente, nas nossas outras empresas, cantinas que a gente possui, outros negócios. E o mais importante é que o método, ele funciona em todas as empresas. Por isso que algumas pessoas até me perguntam: Larissa, como é que você dá conta? E essa pergunta eu já escuto, gente, há muitos anos, por causa que a gente acaba sendo mãe e atendendo diversos negócios, e eu sempre falo, sabe o segredo? O segredo de tudo mesmo, o segredo é o método, é a gestão, é o que a gente traz no Triunfo Feminino. E aí, ó, olha o que esse método, gente, faz com a gente, comigo mesmo. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, sou casada, tenho um marido maravilhoso. Eu posso ir para a academia, eu me organizo, tenho o meu tempo de malhar, eu tenho o meu tempo de cuidar do meu visual, da minha autoestima, então eu consigo ir ao salão, eu consigo ter o meu tempo de qualidade. Além de tudo isso, ainda consigo fazer o que amo, que é ensinar gestão empresarial para outras mulheres. Então, aí sim a gente vê que tudo se conecta, o nosso propósito, e isso é muito maravilhoso, porque a gente faz o que a gente ama. Então a gente passa a ter liberdade de escolha. Isso sim é o triunfo feminino. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês contextualizar como nasceu o triunfo. Então, eu não quero, né, que nenhuma mulher tenha algumas mulheres, até tenho aqui, né, pessoas que estão no nosso treinamento, que participaram dos nossos jantares, que foi assim que surgiu o Triunfo Feminino. Numa comunidade de mulheres, ó, a Débora está até aqui na foto, numa comunidade de mulheres, onde eu queria que elas não passassem pela mesma dor que eu tinha passado, né, que eu trouxe para vocês aqui em alguns slides anteriores. Eu queria que elas tivessem, né, vissem um lado bom, e isso tudo pela falta do conhecimento da gestão. Então, eu já vivi tanto o lado ruim como o lado bom, e hoje o meu papel para vocês é que eu possa mostrar, guiar o caminho certo, evitando sofrimento, evitando que vocês possam ter perda de tempo para que possam chegar numa vida com mais liberdade, principalmente financeira, que parece que não, mas é muito importante. Então, ó, todas vocês aí que receberam o nosso treinamento, estão aí
Eu quero que vocês peguem papel e caneta e a gente vai começar a colocar a mão na prática. Então, o nosso conteúdo vai começar e já já vocês vão começar a preencher a nossa atividade. Combinado? E para trazer, né, toda essa contextualização, nada melhor do que dados. Não existe métricas, não existe indicadores, mulheres, sem dados, sem informação. Então, hoje eu trouxe dados aqui, pesquisas do Sebrae, onde já falam, né, que mulheres têm realmente pouca rede de apoio. As mulheres gastam o dobro de tempo do que os homens. Por quê? Porque a gente tem atividades domésticas, a gente tem filhos. As mulheres sofrem, sim, discriminação na sua área empresarial. Então, todas as empresárias, gente, têm seus desafios. Isso é normal. Então, ter um negócio sendo mulher não é a mesma coisa do que só ser um homem. E aí, quando a gente tem, né, quando a gente sabe que a gente tem outras áreas na nossa vida que a gente precisa equilibrar, é como se a gente estivesse equilibrando os pratos ali. Por isso que é importante, sim, você saber como administrar o seu negócio e a sua vida. Porque eu sempre falo que a mulher não pode ficar doente, a mulher tem que tomar muito cuidado. E aí, por que a gente fala sobre esses fundamentos da gestão? Porque justamente vão te ensinar ser uma boa ou ser uma má gestora. Você precisa ter clareza. Então, para isso, nós vamos falar, né, outra forma tradicionalmente, como os brasileiros empreendem e qual seria a forma ideal de empreender. E eu tenho certeza que alguma de vocês vão se identificar. E, ó, vou trazer para você como é que o brasileiro, da forma tradicional, faz a gestão, né? Como é que eles funcionam? Normalmente, eles vão trabalhar na informalidade, ou seja, dando sempre aquele jeitinho, vão viver num caos empresarial, cheio de coisas acontecendo, tendo que apagar incêndio o tempo inteiro, naquele sufoco. Não vão ter clareza sobre o lucro deles ou tomada de decisões, porque não sabe, muitas vezes estão indo para o caminho errado, porque a clareza não tem. A empresa depende 100% deles, ou não pode ficar doente, não pode sair para viajar, que vira um caos, o negócio para, nada roda mais. E muitas vezes as vendas também ficam ali, aquele abaixo do desejado, a pessoa fica insatisfeita porque não consegue. E ó, e eu quero falar para vocês que se isso acontece com algumas de vocês aqui, tá tudo bem, meninas, não é culpa de vocês, não se sintam culpada por tudo, porque muitas vezes você não aprendeu, né? E o grande problema é que se você não entende, se você não traz a consciência de que isso acontece com você, você não evolui, você não vai para o próximo passo. Então, o grande problema é continuar dessa forma. E eu tenho certeza, com certeza, que vocês não querem. Então, a grande importância da gestão triunfal é que justamente a gestão vai estruturar a base de vocês. Eu gosto de trazer eu trouxe essa analogia com a arquitetura, que é muito forte, que a gente fala sobre a fundação. Então, como que a gente estrutura a nossa casa é muito importante para que não venha um vento forte e leve ela. E eu vou falar para vocês que também não tem problema se vier um vento forte, caso você já esteja em andamento, já tenha uma empresa rodando, e algo aconteça, que você pode sim se reestruturar e dar tempo de você se organizar. Então, a estrutura ela vai te dar visão, vocês vão conseguir ter dados, informação, inteligência na tomada de decisão, vão saber qual que é o caminho para se trilhar, não vão ficar ali dependendo de alguém estar te direcionando o tempo inteiro, você sabe, você tem a clareza. Eu sempre gosto de falar, principalmente para as nossas mentoradas, que será que você gosta de ser aquela pessoa que está sentada do lado do comandante e ele vai para qualquer lugar e você não sabe, ou você quer ser aquela mulher que por mais que o comandante esteja pilotando, você sabe a rota.
Porque muitas mulheres falam, mas Larissa, eu não sei nada de finanças, eu não gosto de fazer finanças, ou então eu não gosto de vendas. Tá tudo bem, não tem problema nenhuma, desde que você saiba os princípios, quais são as métricas, quais são os indicadores, o que você precisa olhar para sim, agora sim você saber que você vai caminhar de uma maneira inteligente. Então, quando a gente sabe o caminho, meninas, nós temos o quê? Velocidade, performance. Imagine você do ponto A para o ponto B, fazer o caminho oposto. E aí você acha que está indo super rápido e, na verdade, você vai demorar muito para chegar lá. Então, com a gestão, vocês vão conseguir aumentar a lucratividade de vocês. Vocês vão ter uma visão, uma tomada de decisão mais assertiva, vocês vão ter liberdade financeira, porque vocês vão começar a construir ela. E, agora a gente vai falar, então, sobre os pilares do triunfo, né? Então, quais são os pilares de uma gestão triunfal? E aí, independente de você ter uma empresa com uma pessoa, com um colaborador, ou que seja até 100 colaboradores, você tem 5 áreas que vocês precisam olhar, que são as pessoas, as finanças, o marketing, as vendas e os processos. Esses são os 5 pilares importantes que a gente trabalha no triunfo feminino. E, como é que a jornada do triunfo funciona? Primeiro passo, né? A gente estrutura ele em 4 passos. O primeiro passo é fazer o quê? O diagnóstico, que hoje nós vamos fazer com vocês. Hoje e amanhã vocês vão fazer e vão sair com o primeiro passo completo. No segundo passo, nós vamos fazer o quê? Criar um plano de ação. Depois que a gente identificou, né, o nosso diagnóstico ali, entendendo nossas forças, as nossas fraquezas, a gente vai para o nosso plano de ação. E o nosso terceiro passo é justamente estruturar a nossa gestão para que a gente possa ir para um próximo passo, para quê? Para escalar, porque nada adianta você querer vender muito e não ter estrutura para conseguir alcançar. Então, a gente vai começar a montar o diagnóstico de vocês ao longo desse evento, onde a gente vai fazer um grande exame da saúde do negócio. Eu também gosto de usar muito essa analogia sobre a saúde. Eu digo que a nossa empresa é como se fosse o sangue nas nossas veias, né? Onde não adianta a gente só chegar no médico para fazer um diagnóstico depois que a gente já está doente. A gente tem que, antes de acontecer, identificar tudo que precisa ser melhorado. E após cada pilar que a gente passar, vocês vão fazer uma avaliação e vão dando nota para cada tema. Quero saber se está combinado, vocês estão comigo? Fala aqui no chat, responde sim, que a gente está juntos aqui hoje, hein? Então, vamos para o primeiro passo. Eu quero saber agora que a gente vai mergulhar na operação de vocês. Olá. Opa, Carol. Esse pessoal tá combinado aqui, esse pessoal entendeu. Combinado, eu vi que a Lauriane falou que, combinado, vamos juntas. Quem mais? A Sami, tá combinado. Fechou. Que eu tô aqui, na tela 1. Tá claro para vocês? Tá ficando claro para vocês aqui o nosso treinamento de hoje? Tá fazendo sentido? Só pra gente. Perfeito. Legal, ótimo. Que bom que vocês... Maravilha, Lari. Pode tocar, então. Então tá. Então vamos para o primeiro passo, que é onde a gente vai mergulhar na operação. E hoje, no nosso treinamento do primeiro dia do Triunfo Feminino Express 2025, nós vamos falar sobre finanças, né? Sobre pessoas e finanças. Hoje nós vamos falar sobre esses 2 temas que são extremamente importantes. E amanhã eu quero vocês junto comigo para que a gente possa trabalhar processos e vendas. Combinado? Então, vamos para o primeiro pilar, o pilar de pessoas. Nesse pilar, nós vamos olhar 2 itens. Por que, Larissa? Porque primeiro nós vamos olhar você como pessoa, você, né? Pessoa física. E depois nós vamos olhar você como pessoa, mas como líder, já ali numa pessoa jurídica. Então, você como pilar de pessoas, o que normalmente acontece com a maioria das empresárias? E eu quero saber se vocês também estão cometendo esse erro. E quais são eles? Muitas vezes a empresária ela tem uma mentalidade muito escassa,
Ou seja, acha que não dá certo, que não consegue, alguém diz para ela que não dava, que não funcionava, e ela fica com esse lado negativo. Outro, associa, né, o esforço com o resultado. Ou seja, ela simplesmente acha que ela precisa se esforçar muito para que ela possa ter o resultado. Ou seja, eu tenho que trabalhar 24 horas para que eu possa realmente conseguir ter dinheiro. Ou mesmo, ela tem uma falta de organização na agenda dela pessoal. Não tem tempo para nada, não tem tempo para ela, não tem tempo para os compromissos, não consegue fazer um network, não consegue estar em um evento. Ou ela simplesmente está com as áreas da vida dela toda desarmonizada. E esse é um dos principais problemas, viu, gente? Ela, às vezes, é CLT do próprio negócio. Ou seja, vocês já ouviram aquele termo, eu presa, empresa, né? Eu empresária, eu presa. Muito forte, acontece demais. Ou seja, não tem uma visão técnica, ela não estuda sobre negócios, ela não estuda sobre gestão, produtividade. Ela muitas vezes vive em um ambiente pouco inspirador, porque talvez ninguém ali incentivou ela no empreendedorismo e ela traz essa dor. E para que você possa, né? Então, quais são esses fundamentos para que você possa ser uma mulher triunfal? Primeiro passo, mulheres, ter um objetivo claro, ou seja, um propósito. E aí eu quero perguntar para vocês, o que vocês querem? Vocês têm clareza de qual é o objetivo de vocês? Por que vocês querem esse objetivo? Tem um motivo? Existe uma motivação que te leva? Porque motivação, gente, é o que nos faz ter garra, energia, felicidade para a gente conseguir chegar até lá. Então, eu preciso que vocês definam o objetivo de vocês e trabalhem neles todos os dias. E eu vou dar um exemplo para vocês que podem ser afirmações que vocês falem todos os dias. Eu mesmo pratico, eu vivo isso todos os dias. Ter um quadro dos sonhos, onde vocês vão se imaginar, vão trabalhar a mentalidade, a visão, para que vocês possam chegar lá. E, as crenças limitantes, trabalhar as nossas crenças é extremamente importante, porque a nossa mente, ela tem muito poder na criação da nossa realidade. Então, como será que você foi criado? Como é que estão as suas crenças hoje? Quais coisas sobre dinheiro você via seus pais falarem ou dizendo? E eu tenho certeza que você deve ter ouvido uma dessas frases, né? Que dinheiro não dá em árvore, às vezes dinheiro não traz felicidade. Eu tenho muitas vezes certeza que você já ouviu. Ou então alguém te falou que você não era boa, que você não conseguia. Isso acontece muito, gente. Por isso, a gente precisa desenvolver o nosso intelecto, a nossa mente. E isso a gente tem que saber, né? A gente precisa ler. Então, quantos livros vocês leram esse ano? Quantos treinamentos vocês fizeram para que vocês pudessem crescer o negócio de vocês, além da parte técnica? Quantas mentorias, grupos de mentorias, de ambiente de crescimento vocês estiveram participando ou estavam participando? E o ambiente de vocês, gente, molda. E isso é muito verdade. O que será que hoje, o ambiente que você vive, ele te impulsiona para frente ou ele te leva para trás? Ele te desmotiva? Isso é muito importante a gente analisar, né? Será que as suas relações hoje são saudáveis? Será que as pessoas com quem você convive diariamente, né? Elas são pessoas que te levam para frente ou não? A mesa que você senta, você é a melhor da mesa ou será que você é a menos qualificada? Isso é muito importante que vocês consigam observar. E aí, essa frase eu adoro falar, e essa frase é muito dita, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. Então, se você vive em um relacionamento pessimista, que né, as pessoas que estão ali próximas de vocês não acreditam, não vão para frente, será que você vai para frente também? Será que esse é um ambiente correto? Será que não é legal você trazer essa pessoa para um novo ambiente? Então, muitas vezes não dá certo,
né, a uma empresa, por causa das divergências de uma sociedade, de pensamentos que não se conectam, que não vão para a mesma direção. Então, a gente precisa escolher bem quem são as pessoas que vão mentorar a gente. Isso é muito verdade. E aí, vamos começar. Quero saber se todo mundo está pronto, né? A gente falou um pouquinho sobre você como pessoa. Quero saber de vocês. Vocês vão marcar agora, no papel de vocês, todo mundo, fala para mim se já estão com o diagnóstico. Vamos começar. Vocês vão dar uma nota. É super importante você marcar, porque no final vocês vão olhar o resultado. Se não preencherem, não vão conseguir ter clareza. Então, eu quero saber, vocês têm clareza do objetivo de vocês? De 0 a 10. Coloquem aqui para mim, tá? Clareza do propósito? Tem clareza? De 0 a 10, vamos colocar quanto que vocês acham que tem essa clareza. Como é que estão as crenças limitantes? Será que tem muitas crenças te impedindo de chegar lá no sucesso? Como é que estão? De 0 a 10, como estão suas crenças? Lembrando, gente, que como é que vocês vão dar essa nota? Ah, eu acho que é um 5, eu acho que é um 7, eu acho que é um 8, um 9, um 6. Então, sejam bem... Faz esse exame de consciência, né, aí vocês, para vocês poderem entender. É importante ser verdadeira. Né, Carol? É muito importante que vocês sejam verdadeiras e façam realmente uma autoanálise, fazendo uma análise bem clara por exemplo, como é que está o desenvolvimento do meu intelecto? Será que eu tenho lido? Será que eu tenho estudado? Né? De 1 a 10, como é que tá? E o meu ambiente? O meu ambiente anda bom? As pessoas com quem eu ando convivendo, tá legal? Tá bom? Tá médio? Tá ruim ali? Vocês vão somar e vão colocar o resultado ali. Todo mundo me fala se sim, preencheram todos, tá? Para a gente avançar para o próximo slide. Falam aqui para mim, na hora de dar um ok aqui, preenchi, ok, manda um ok aqui no grupo, para que todas vocês possam praticar, tá bom? Então, fala aqui para mim, assim que derem um ok, colocaram. É super importante que vocês coloquem as notas para que vocês somem o resultado, tá bom? Feito, ó, Vanessa deu aqui feito. Então, todas vocês já fazendo, vamos para a próxima parte. Então, o que agora nós vamos, né? Para você, como pessoa, mas como líder. Vocês já se viram como uma grande líder? Vocês pensam em ser uma grande líder? E eu vou falar para vocês quais são os principais erros que as empresárias cometem, principalmente na área da liderança. Primeiro passo, achar que só você sabe de tudo. Ou seja, que ninguém faz melhor do que você. Você tem medo, né? Porque você não sabe se seu time vai conseguir entregar o que você tanto queria. Não contratar porque você não quer abrir mão do lucro. Então, você fala, não, eu vou manter o meu time desse tamanho, ou então não vou crescer, porque se eu contratar alguém, eu vou ter um custo. E, na verdade, você deixa de performar mais. Você não quer contratar pessoas, ou então apenas contrata pessoas ali mais próximas, de uma maneira informal, não treina. Você simplesmente contrata e delarga, né? Acha que a pessoa tem que saber tudo sozinha, e aí você acha ruim. Nunca oferece treinamento, não capacita, não faz reunião de alinhamento semanal, não faz reuniões constante, diária. Você tem, né? Muitas vezes você pega uma pessoa e coloca ela numa função que ela não tem nenhuma atividade, nenhuma habilidade, nenhum comportamento que se conecte. Não tem clareza, né, sobre os escopos de atividade das pessoas, ou seja, não tem clareza sobre o que elas fazem, qual que é a rotina de trabalho dessas pessoas, não está presente, ou seja, nunca aparece no teu negócio, ou então você simplesmente delarga, né, ou não se comunica de forma assertiva, de uma forma com mais clareza. E aí, os fundamentos, né, que uma líder triunfal precisa entender, que mesmo sendo uma empresa pequena, ela normalmente vai contratar pessoas que não tenham tantas experiências. Ali, pequena, média empresa, você vai ter uma mão de obra menos qualificada, onde
Você vai ter que treinar, vai ter que treinar. E eu vou falar para vocês, as grandes empresas já treinam há muito tempo, já fazem esses treinamentos. Então, o que nós temos que fazer? O que você vai fazer como empresária? Você vai começar a colocar as pessoas nos lugares certos. Aí sim, você vai entender a diferença entre delargar e delegar, que é muito diferente, viu, meninas? Você vai começar a ter um treinamento contínuo, você vai se tornar uma líder treinadora, você vai entender, né, sobre a sua convenção coletiva, que muitos empresários não sabem, você vai entender modelo de contratação, você vai começar a ter uma visão de longo prazo, às vezes, abrir mão de ganhar muito agora para que você possa ganhar mais lá na frente. Você vai aprender sobre perfil comportamental, quais são as diferenças. E para isso, eu trouxe aqui para vocês, de uma maneira bem prática, a importância de a gente entender das pessoas, um líder. O grande objetivo de um líder, de uma empresa, gente, é cuidar, é entender sobre as pessoas. Porque o nosso negócio, ele basicamente, ele se movimenta, ele funciona através das pessoas. Então, aqui eu trouxe para vocês uma metodologia do DISC, que vocês vão ter lá no nosso treinamento, lá no Triunfo Feminino, onde a gente trabalha o quê? Quais são os melhores perfis para cada área? E o DISC, gente, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre as características de cada um deles. Então, normalmente, existem pessoas que são muito dominantes. É sempre importante a gente saber que toda pessoa, normalmente, ela vai ter sempre dois pilares ali do DISC mais elevados, né? Você vai acabar tendo uma personalidade de comportamento, de influência de dois perfis. Então, por exemplo, o dominante é aquela pessoa extremamente executora, aquela pessoa que quer executar várias tarefas, mas ele também tem várias dificuldades de muitas vezes completar a atividade dele, ou seja, quer fazer um monte de coisa, mas muitas vezes, por ele ser tão objetivo, ele não tem paciência, não tem tempo. E os influentes são pessoas que adoram se comunicar, adoram se conectar com pessoas, ambientes de network, gostam de falar, ou seja, são pessoas ótimas para áreas de vendas, para áreas de comunicação. Os estáveis, que são aquelas pessoas mais planejadoras, que gostam ali de ter mais relacionamento também com as pessoas, que têm uma estabilidade, gostam de ter segurança. São ótimas pessoas para você ter perto de você numa área de gestão, numa área de liderança. E os conformes, que são aquelas pessoas mais analíticas, aquelas pessoas mais detalhistas, que muitas vezes são tão perfeccionistas que deixam de executar as tarefas. Por isso que a gente complementar os perfis é extremamente importante, porque enquanto um quer executar demais, o outro às vezes trava demais. Então, esse conjunto é o que faz a diferença, você realmente conhecer com quem você trabalha, quem são as pessoas. E aí, entendendo agora sobre esse pilar, sobre liderança, vocês vão anotar, da mesma forma que nós fizemos no primeiro pilar de pessoas, vocês, de 1 a 10, se vocês sabem, né? Se vocês têm colocado as pessoas realmente nos lugares certos. De 1 a 10, vocês vão colocar para mim, tá? Segundo, se vocês fazem treinamento. Então, de 1 a 10, o quanto de treinamento você traz como líder? Você traz para o seu time? De 1 a 10, qual é a sua visão de longo prazo? Será que você realmente tem esse planejamento, essa visão de longo prazo bem objetivo, detalhado ali no teu negócio, ou não, ainda não colocou no papel? Será que você tem ali um plano de bonificação, de premiação, para gerar engajamento com os teus colaboradores? De 1 a 10, como é que está no teu negócio? E sobre entender mais sobre tipos de contratação, como é que você tem contratado? CLT, é pessoa jurídica, outros modelos de contratações, né? Um 12 por 36, ou você trabalha um contrato intermitente? Como é que tá? Você tem ciência, você tem conhecimento na tua empresa sobre isso?
E também sobre os perfis, né? Como é que anda o teu conhecimento sobre ser um analista de pessoas? De 0 a 10, vocês vão colocar aqui para mim e vão colocar o resultado no papel de vocês. E aí vocês me dão, vou deixar aqui, ó, uns 30 segundinhos, no máximo 1 minuto, para vocês preencherem e me darem o ok aqui no nosso chat, tá bom? Então, podem preencher. Me falem aqui quando vocês derem o ok. Estou aqui com vocês. Vou até colocar aqui enquanto vocês preenchem. Vou deixar aqui uma musiquinha. Enquanto vocês preenchem, me dão um ok na hora que preencher. Amanda, tá ok? Todas preencheram? Ó, aqui já recebi 2 ok, tá? Aqui ok. Beleza. Então, vou dar um stop aqui na música. Gente, ó, eu coloquei um jazz para vocês, viu? Vou dar um stop aqui. E agora nós vamos para o pilar 2, que é o queridinho das empresárias, e que às vezes é uma dor tão grande pela convivência, pela experiência das empresárias que eu convivo, que são as finanças. E aí, eu já quero trazer essa frase que, para mim, né, o caixa é o rei. Que caixa, Larissa? O teu fluxo de caixa é rei, né? A tua liquidez, o teu din-din disponível para que você possa fazer o que você precisa. Então, eu quero saber, né? Como que andam as tuas finanças? E trazer já os principais erros que a mulher empresária comete na área de finanças. Então, muitas vezes, ela não faz as finanças da família. E eu digo isso, gente, que ela precisa estar em conjunto com o marido, com um conjunto, né? Muitas vezes ela mistura as finanças dela com a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, ela compra no cartão da pessoa jurídica, ou ela compra no da pessoa física, ela mistura, quando ela vai ver ali, ela não sabe o que foi da empresa, o que foi da pessoa física dela. Ela não acompanha a planilha, ou até mesmo um sistema que ela possui, para saber o que entra, o que sai. Nem uma vez no mês, ela não faz isso, sabe por quê? Porque ela tem preguiça, ou ela não gosta, tá? Ela não quer saber, ela não sabe qual que é a margem de lucro dela, quanto ela gasta de CMV, ela não sabe, né, como que ela pode melhorar as finanças delas, ou então ela precifica incorretamente. E eu vou falar para vocês, a gestão triunfal das suas finanças vai fazer com que vocês tenham clareza de qual que é a margem de lucro, vai trazer clareza qual que é o produto que mais vocês têm margem de lucro. Então, muitas vezes você está vendendo um produto que a tua margem é extremamente baixa e você não sabe. Você vai saber onde você precisa cortar, onde você precisa enxugar e aonde você tem que investir mais. Vai acompanhar, vai iniciar um acompanhamento semanal, olhando teus gastos, a tua planilha. Você vai começar a entender mais o que realmente é o teu 80-20, aquela lei de Pareto. Ah, qual é que é a energia que eu estou colocando? Onde eu realmente estou colocando energia e me traz resultado? Ou será que eu coloco uma energia num local onde realmente não faz a diferença para mim? E aí eu quero que vocês coloquem aqui, sejam sinceras, porque é muito importante. O primeiro passo é a gente ter o autoconhecimento. E eu quero que vocês me falem como é que estão de 1 a 10 as finanças pessoais de vocês. Coloca para mim. Se vocês têm uma planilha lá de colocar um fluxo de caixa, de lançamento do que você, né, do que entra e do que sai do teu negócio, né, do que você recebe. Eu quero saber qual que está o teu nível de liberdade financeira, quanto de dinheiro você tem juntado, você tem colocado ali numa aplicação financeira para uma possível, né? Ou seja,
um momento que você não possa trabalhar, ou um momento de ameaça, de crise no país, né? Uma economia de uma inflação alta, como a gente está agora, ou então numa possível queda de vendas, como é que está o teu capital de giro da tua empresa? Como é que está teu caixa? Se você tem ali um capital de giro para que você possa pagar as contas, honrar com os teus compromissos, com os teus fornecedores, com os teus clientes, entregando o teu produto. Como que está o controle do teu fluxo de caixa? Será que você sabe como é que o que entra, né? Então você vendeu esse mês, será que entrou tudo esse mês? Ou será que tem coisa que vai entrar mês que vem? Ou vai entrar no mês seguinte? Como que você vai se organizar financeiramente para trabalhar a tua empresa? E como é que está o teu controle mensal do teu DRE? Então, você tem feito o teu relatório, né, da tua competência ali, do que você vende, do que você gasta no mês? Então, vocês vão anotar aqui para mim, sejam sinceras, anotem, de 1 a 10, como é que está as finanças, né, o pilar de finanças de vocês. Então, vocês vão marcar aqui, de 0 a 10, enquanto isso eu vou pôr aqui uma música para vocês anotarem. E vocês vão me dar o ok aqui no nosso chat. Ó, Vanessa me deu ok. A Lauriane já me deu socorro. Fica tranquila, gente, tá tudo bem. A gente pode começar em qualquer momento. Isso é o que nos dá liberdade, tá tudo certo. Então, ó, as meninas estão me dando ok. Então, vou parar aqui a nossa música, já que as nossas mulheres maravilhosas aqui já deram ok, terminaram a nossa atividade de hoje. E aí nós vamos ter, né? Vocês não vão hoje. Esse aqui vai ser um diagnóstico onde, quando vocês preencherem todas as notas, né? Tanto de hoje como de amanhã, nós vamos ter as notas. E aí vocês vão observar como é que vai ficar o resultado de vocês. Será que eu estou no alerta vermelho? Será que eu estou numa zona de atenção? Opa, estou num caminho de crescimento. Poxa, já estou num caminho triunfal. Então, não deixem de estar aqui amanhã para que a gente possa juntas ter esse resultado final. E aí, ó, o teu próximo nível te espera, mulheres. Então, eu quero que vocês vejam o que as empresárias, né, que se aperfeiçoaram, se tornaram triunfais, trouxeram, elas vão falar para vocês amanhã. E, ó, eu quero já deixar uma atividade pós-treinamento de hoje para vocês fazerem e trazerem amanhã. E aí eu quero saber quanto vocês venderam esse mês. Vocês não precisam me falar, tá bom? Eu só quero que vocês busquem a informação. Quais foram as formas de pagamento que vocês receberam? Foi à vista? Foi a prazo? Quanto você precisa vender mensalmente para pagar, né, o teu ponto de equilíbrio? Qual que é o teu ticket médio? Então, essas informações vocês vão trazer para que amanhã a gente possa falar sobre processos, vendas. Vendas é o queridinho, vendas e marketing é o queridinho de todas as mulheres. Escala, né? Crescimento. E aí nós vamos também falar mais sobre o programa do Triunfo Feminino. Eu vou trazer uma condição especial para quem quiser, né, estar com a gente nessa caminhada da gestão empresarial, triunfal, com o meu acompanhamento, junto com vocês. E aí eu quero já fazer um convite para vocês, se vocês gostaram, se essa aula, se esse treinamento de hoje foi importante, se ele trouxe realmente um conteúdo relevante, façam um post, né, mostrando que vocês estiveram, o que vocês acharam, deem um feedback para a gente sobre o nosso treinamento de hoje. É muito importante saber a opinião de vocês, para que a gente possa amanhã estar juntas, performando muito mais. E eu quero agradecer e desejar uma
boa noite, cheia de energia positiva, muita prosperidade, que Deus abençoe todas vocês e desejar um grande abraço para todo mundo, viu? Muito, muito obrigada, gratidão pelo tempo que a gente sabe que é tão escasso, porque eu tenho certeza que muitas de vocês também são mães, estão aqui hoje, então, se você já tomou essa decisão de estar aqui hoje, eu tenho certeza absoluta que você já vai prosperar muito mais, viu, meninas? Não sai não, Muito obrigada. Mari. O que vocês acharam da aula, pessoal? O que vocês acharam da aula? Podem dar, se quiserem dar feedback aqui ao vivo, aqui pra gente. Qual foi a nota de vocês também? A gente quer saber. Compartilha aqui pra gente qual foi a média que vocês encontraram. Elas chegaram a compartilhar, Lari? Não compartilharam ainda. Não, vamos saber. Cadê? Pronto, meninas, compartilhem aqui qual foi a nota que deu de vocês, para a gente já dar uma olhadinha. Vou colocar aqui, ó, por enquanto, né? Então, a gente está caminhando nas notas. Amanhã a gente vai ter mais diagnóstico e as notas vão continuar, mas vocês já podem dando uma olhadinha. Opa, deixa eu ver como é que estão as minhas notas. Cadê? Quem fez? Quem somou? Eu vi que as meninas fizeram, a Vanessa fez, ó, a Débora, olha a Débora, legal, uma zona de atenção ali, bacana, a Vanessa também está na zona de atenção, ótimo, a Amanda está ali no alerta vermelho, perfeito, não tem problema nenhum, meninas, nenhum mesmo. O primeiro passo é a gente realmente trabalhar o nosso nível de conscientização para saber como nós vamos melhorar, como nós vamos fazer com que agora, a partir de agora, nós estamos no ponto A, como nós vamos chegar no ponto B, que é a evolução, é a melhora, é a chegada do nosso objetivo que a gente tanto quer. 6,9, perfeito. Tá basicamente todo mundo ali naquela zona de atenção, tá tudo certo. E amanhã nós vamos ter aí mais 2 dias incríveis. Vocês querem dar um feedback, meninas? Abrir aqui, falar o que vocês acharam da experiência de fazer esse diagnóstico, ter essa reflexão. Pode abrir o microfone, quem quiser falar, levantar a mãozinha, falar. A Louriane, pode falar. Oi, tudo bem, meninas? Boa noite. Estou aqui cuidando do filho, assistindo aula, mil e uma utilidades, né? Mas eu achei muito interessante porque são ferramentas assim que aparentemente são simples, né? Mas no dia a dia a gente não para observar, a gente vai sendo levada pela correria do dia a dia e a gente não para ver o básico. Então foi aqui uma horinha de muita aprendizado, de muita pontuação no negócio, né? E já deu para ver que vai fazer toda a diferença se a gente continuar seguindo isso. Então, muito obrigada, viu, pelo triunfo. Já gostei muito, adorei. Legal, fico muito feliz. A Lauriane está aqui hoje, porque já foi indicação, né, da Aretusa, que é uma das nossas mentoradas, está no Triunfo Business, né? A gente tem hoje duas linhas, dois níveis do Triunfo, que são as pessoas que estão no start, mais no início ali, para quem já está mais avançado, já tem uma empresa que já tem ali um giro muito maior, e é muito bacana a gente estar próximo de mulheres que nem vocês hoje, que estão aqui com a gente buscando esse crescimento, né? A Débora está mandando aqui no chat, está ruim da garganta, mas gostei de poder vislumbrar o meu empreendimento triunfal com o meu apoio, legal, amei. A Sandra Parabéns, também... Larissa. Realmente é isso que foi falado ainda há pouco. É muito importante, né? A gente corre o dia inteiro, e a gente realmente sai atropelando e sai falando e tal, e não para pensar que realmente a empresa precisa ter esses focos, principalmente na área do pessoal. Eu estava olhando no primeiro momento que você botou para dar nota, eu fiquei imaginando ali. Pode ter certeza que nenhum deles eu passaria de 80, entendeu? De 0 a 10 não passaria do 8. Ficaria mais na média do 6 a 8 por aí. Mas eu acho que só ter essa consciência e que deve melhorar. Infelizmente, hoje a Cíntia não pôde participar, porque ela está fazendo uma aula, mas na próxima ela participa. Perfeito, e eu vou amanhã... tentar ver aí como que a gente pode melhorar.
Ótimo. Amanhã nós Parabéns vamos... para você e para vocês todos que estão participando. Boa noite. Perfeito. Então, amanhã nós vamos estar aqui juntas. Eu espero vocês. Não percam, porque amanhã é a continuidade do nosso treinamento. E se vocês gostaram, meninas, mandem para as empreendedoras. Eu vou falar uma coisa para vocês, que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E muitas vezes o empresário tem o ego. Ah, eu não vou mandar para uma colega que é empresária que também precisa, porque, né, eu não quero. Então, gente, mandem para aquelas pessoas que precisam, que nem a Aretusa fez aqui com a Lauriane. Fiquei muito feliz, porque quando a gente vê valor, quando a gente realmente vê que o que nós estamos fazendo realmente transforma, ajuda, melhora outras pessoas, por que não a gente ajudar? Então, amanhã eu tenho certeza que se cada um aqui trouxer mais uma colega empreendedora para que possa participar, todo mundo vai ter mais benefícios. Então, eu espero vocês amanhã. Muita gratidão. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Uma ótima noite, viu? E até amanhã. Espero vocês no mesmo horário. Tchau.